Moreno, né, que ficou famoso por ter recebido, ele vai surgir inicialmente como société. A fábrica, ela trouxe muitas contribuições positivas. Os dois primeiros clubes de futebol, que era o Brasil e o Guarani, fica aqui situada em frente à matriz de Nossa Senhora da Conceição. Primeira igreja batista da nossa cidade, Praça da Vitória. O Moreno vai estar completando aniversário agora em setembro. Gente linda, diferenciados, diferenciadas, voltamos hoje, nessa sexta-feira, 29/8/2025. Por que nós estamos aqui na prefeitura? Hoje nós estamos com um professor de história. Você vai ficar sabendo sobre a prefeitura, quem foi o primeiro prefeito, sobre a Praça da Bandeira, quantos anos Moreno tem, sobre a Estação da Cultura, que é a estação ferroviária, sobre a Praça da Vitória, Praça da Bandeira, Igreja Matriz Imaculada Conceição, Fábrica do Cotonifício, história de Moreno contada pela primeira vez por um professor de história da nossa cidade, Moreno PE. Ele já tem de 2 a 3 livros, mas antes, deixa o like, inscreva-se, comente, compartilhe. E você que chegou agora, você está no canal YouTuber Júnior Mostra, o diferenciado. Vai aí, homem, no YouTube Júnior Mostra, nesse nomezinho vermelho, inscreve, comenta de que cidade tu está nos assistindo, se é da zona rural, de Pernambuco, do Brasil, do mundo. História de Moreno. Moreno, 97 anos de emancipação política, aniversário em setembro, dia 11. Vamos deixar de conversa? Vem comigo que é sucesso. Vamos ficar informados aqui com o professor de História, Jaime Davidson, daqui da cidade de Moreno, certo? Hoje, 29/8/2025, vamos passar a oportunidade para a gente ficar informado da história da nossa cidade de Moreno, que está se aproximando aí. Seu aniversário em setembro, dia 11 de setembro, a cidade está completando o ano, 97 anos de emancipação política. E nesse exato momento vamos passar a oportunidade para ele passar as informações para a nossa cidade e o nosso público, né, os nossos seguidores, Moreno PE, por que não falar Pernambuco, Brasil e o mundo. Fica à vontade, professor. Bom dia, meu nome é James, sou professor de História e Geografia, autor do livro Moreno de Engenho à Cidade, e também estou organizando a segunda edição desse livro para ser lançado, se Deus quiser, nesse próximo período que vem aí, certo? Também estou com outro livro em andamento que é sobre os engenhos de Moreno, tá? E quando a gente fala de Moreno, né, Moreno vai estar completando aniversário agora em setembro. A gente tem que lembrar que a história de Moreno, ela vem, na verdade, desde o final do século XVI, né? Com a chegada dos primeiros engenhos, com a colonização, né? Antes, o território nosso era habitado por índios. Nós tínhamos vários povos indígenas aqui que habitavam esse território, né? Os índios caetés, os índios tapuias. Até 1707, tinha uma tribo de índios aqui em Moreno, na área ali de Buscaú, que era os Arapuá-Sul, tá? E, de fato, a colonização portuguesa ela vai vir lá no início do 17 e Moreno, como a gente vai conhecer, ela vai começar a se estruturar a partir da chegada desses engenhos de açúcar. Um dos engenhos mais antigos, se não o mais famoso, é o engenho Morenos, chamados anteriormente de Nossa Senhora da Apresentação, tá? O engenho Moreno ele ficou muito famoso por ter abrigado as tropas, né, luso-brasileiras um pouco antes da Batalha das Tabocas, e o engenho também serviu de hospital para os feridos, né, que sofreram durante essa batalha, né? A Batalha das Tabocas ela ocorreu em 3 de agosto de 1645 e o engenho Morenos ele teve aí uma participação nesse evento, tá? O engenho Nossa Senhora da Apresentação ele também tem uma importância muito grande para a cidade de Moreno por conta da questão do nome, tá? Esse engenho ele pertencia a Baltazar Gonçalves Moreno, tá? Que era o proprietário do engenho durante a época da invasão holandesa, e quando ele faleceu, o engenho acabou sendo conhecido como Engenho Moreno ou Engenho dos Morenos, tá? E aí esse nome posteriormente foi transferido para o município quando ele se torna independente em 11 de setembro de 1928. Professor, como Moreno virou cidade? Bom, então a gente, como eu falei, aqui eram vários engenhos, né? A gente tinha o engenho Morenos, o engenho Catende,
tá? Esses dois engenhos, ele pertencia ao Barão de Moreno, né, que ficou famoso por ter recebido um imperador em 1859, tá? E aí, em 1885, um desses engenhos é escolhido para receber uma estação ferroviária, né, que é a estação da rede ferroviária, Estação Morenos, tá? Posteriormente, o engenho Catende, ele é vendido para uma empresa belga, tá? Que era a Société Cotonnier Belge Brésilienne, tá? E aí essa venda ocorre no ano de 1907. Em 1908, eles começam a construir a fábrica, tá? E como a fábrica requeria muita mão de obra, muitos operários iam trabalhar, os belgas acharam por bem também construir várias vilas operárias para atender aos trabalhadores da fábrica, tá? E aí essas construções foram o embrião da cidade de Moreno, que anos depois foi chamado oficialmente de Vila Catende, tá? A Vila Catende, em 1910, ela era considerada um povoado de Jaboatão. Em 1920, ela já tinha crescido tanto que se tornou distrito de Jaboatão, tá? E era um distrito que já tinha uma vida própria, né? Você tinha comércio local, tinha feira, você tinha festas locais, clubes de futebol, clubes sociais, tá? Então, a Vila Natal ela tinha se desenvolvido tanto e tão rápido que não seria natural que anos depois surgisse um movimento pedindo a emancipação do distrito de Morenos de Jaboatão. E aí, em 1928, então, o governador Estácio Coimbra, ele está num decreto criando novos municípios no estado de Pernambuco. E um desses municípios que foi criado no dia 11 de setembro de 1928 foi o município de Moreno, né? Desmembrando aí o distrito de Morenos de Jaboatão. Então foi assim que Moreno se transformou em cidade. Professor, eu queria que você passasse mais informações para os nossos seguidores sobre essa Praça da Bandeira, já que estamos aqui e estamos próximo também do Clube Société. Fica à vontade para passar mais informações. Então, a praça ela fica numa localização estratégica, né? A Praça da Bandeira é considerada por muitos como o coração da cidade de Moreno, tá? Ela fica situada bem de frente da entrada do Cotonifício Moreno, né? Que era a antiga fábrica do Société Cotonnier. E justamente por isso, a primeira função dela quando ela surgiu, logo nos primórdios de Moreno, era servir de, vamos dizer, de abrigo para os trabalhadores antes da abertura do portão da fábrica, tá? Então os operários, os tecelões, eles se reuniam aqui antes de entrar para trabalhar na fábrica de tecidos, tá? A praça propriamente dita, ela era só um largo vazio, ela não tinha construções, tá? E aí foi justamente depois o próprio Société Cotonnier mandou construir a Praça da Bandeira, tá? Lá na década de 1920. Ela passou por várias reformas ao longo da história, né? Uma delas foi em 1933, que ela ganhou uma estrutura um pouco já parecida com a que a gente tem atualmente. Só que também ela foi passando por várias reformas e algumas acabaram descaracterizando o desenho da praça original. Aí foi mais recentemente, se eu não me engano, durante a gestão de Edivar, que eles fizeram uma reforma que ela recuperou esse formato dela em forma de cruz celta, tá? A praça ela tinha e tem ainda uma importância social muito grande, tá? A gente tinha aqui junto da praça a antiga escola paroquial, tá? A gente tinha um clube de tiro que também ficava aqui antigamente junto à Praça da Bandeira, e posteriormente veio a instalação do clube Société Cotonnier, tá? Que também veio junto aqui para o mesmo local. Esses clubes sociais, eles tinham uma importância histórica muito grande para Moreno, tá? A gente não tinha só o Clube Société, né? Tinha outros também, o João Pessoa, o Clube Palmeiras, que podem ser considerados os 3 mais antigos da cidade. E esses clubes, eles tinham uma função de integração mesmo da sociedade, tá? Eles realizavam as festas anuais que ocorriam todos os anos, né? Carnaval, Páscoa, Natal, festas juninas, né? Dia da Independência, Dia da República.
tá? Essas datas festivas tinham eventos que tinham a participação desses clubes. Esses clubes também tinham uma importância esportiva muito grande para a cidade, né? Não à toa que eles nasceram associados com os primeiros clubes de futebol de Moreno, tá? Então a gente tinha não apenas o Clube Société, mas o time do Société, tá? Que era considerado o tricolor da cidade, tá? As cores eram azul, branco e preto, as mesmas cores do Grêmio. Você tinha o Clube João Pessoa, que era um clube alvirrubro, também um time de futebol, tá? E havia uma rivalidade muito grande entre esses dois clubes, porque eram os dois clubes de elite da sociedade morenense no início do século XX, tá? Então existia uma rivalidade, não apenas no futebol, mas também durante o carnaval, durante as realizações das festas, as celebrações, tá? Porque eles tinham um papel simbólico e cultural muito grande dentro da sociedade morenense do início do século XX. Continuando, gente linda, canal YouTube Júnior Mostra. Hoje a história de Moreno, viu? Contada pelo professor. E estamos aqui agora de frente à fábrica do cotonifício. Já dá para aqui falar também do campo aqui. O professor vai ficar à vontade para passar as informações. Então a gente está aqui em frente ao que eu julgo um dos locais históricos mais importantes de Moreno, né? Que é o prédio do cotonifício Moreno. Ele vai surgir inicialmente como Société Cotonnier Belga Brasilienne, que era um consórcio de empresários belgas, ingleses e brasileiros, né, que eram os acionistas da fábrica, tá? A fábrica, ela começa a ser construída em 1908. Em 1910, ela é inaugurada no dia 13 de maio de 1910. Foi um evento até importante na época, que teve a participação de várias celebridades de Pernambuco. Inclusive o então governador da época, Herculano Bandeira, ele esteve aqui durante a inauguração. A fábrica, no dizer de Servir Rocha, ela era a razão de ser da cidade de Moreno, tá? Porque a fábrica, além de empregar a mão de obra, foi ela que construiu as casas, construiu a praça, construiu o mercado, construiu a primeira infraestrutura da cidade de Moreno, as ruas. E também a fábrica, ela oferecia serviços de necessidade imediata para a cidade, tá? Então a energia elétrica era produzida pela fábrica, o serviço de saúde era o posto ambulatório da fábrica, a educação era o externato ou escola da fábrica, que atendia os filhos do operário, tá? Então a cidade do Moreno, logo no início, ela surge diretamente relacionado com a fábrica, tá? No seu auge, a empresa chegou a contratar mais de 3.000 operários, tá? Então, fazendo um cálculo aí de mais ou menos 5 pessoas por família, mais os comerciantes e pessoas que ofereciam serviços, você tinha aqui mais ou menos entre 10 e 15 mil pessoas morando no início de Moreno, tá? E a fábrica de tecidos, ela vai ter também uma importância social muito grande, tá? Porque também dependiam dela os eventos culturais da cidade. Um dos primeiros blocos de carnaval de Moreno, aliás, o primeiro bloco que se tem registro, era justamente o bloco da fábrica, né? Que era o bloco operário, que era organizado pelo sindicato dos trabalhadores da fábrica de tecidos. Então a fábrica, ela trouxe muitas contribuições positivas para a cidade de Moreno, tá? Mas também nem tudo eram flores, tá? No começo você não tinha uma legislação trabalhista, o pessoal trabalhava várias e várias horas sem ter um limite, tá? Não tinha direito a férias, nem 13º, tá? Então tudo isso só veio a ser conquistado também a partir de muitas greves que os operários organizaram aqui na cidade de Moreno. Em 1917 você já tem registro de grandes mobilizações operárias aqui em Moreno, né, onde os trabalhadores pararam as atividades para reivindicar por melhores condições, redução da carga horária, aumento do salário que eles recebiam, tá?
Quando Getúlio Vargas ele assume a presidência do Brasil, ele vai criar a CLT e vai garantir muito desses direitos, tá? O que muita gente não sabe é que Getúlio Vargas ele esteve aqui, tá, visitando esse prédio da Société Cotonnier, tá? No ano de 1933 ele vem para Pernambuco, vem para Recife, visita vários estabelecimentos de Recife, pega o trem, vem para Jaboatão, visita as oficinas ferroviárias de Jaboatão e depois de trem ele vem para Moreno conhecer justamente esse prédio aqui da Société Cotonnier Belgo-Brasilienne. Vocês veem a importância que a fábrica tinha na época, não a nível só de Pernambuco, mas a nível também de Brasil. Professor, eu vejo que mais na frente tem um campo da fábrica. Como iniciou esse campo, professor? Bom, como eu falei em outro momento, né? Logo no começo da Vila Natan, você já tinha o surgimento dos clubes, né? Os clubes culturais que também eram clubes esportivos, tá? E o futebol era o esporte favorito já nos primórdios de Moreno, tá? As fontes históricas mostram que aqui em Moreno já existiam os dois primeiros clubes de futebol, que eram o Brasil e o Guanabara. Foram as duas agremiações que foram feitas utilizando justamente como jogadores os próprios operários da fábrica de tecido, tá? Como o futebol era um esporte muito popular, os administradores da fábrica eram ingleses, né? Então já tinham conhecimento do futebol há bastante tempo. A fábrica de tecidos criou um campo onde eram realizadas essas partidas, né? Que era o clube que depois veio a ser chamado de Estádio Mangueirão, né? O campo do Mangueirão, tá? Esses dois primeiros clubes de Moreno, o Brasil e o Guanabara, eles foram extintos, mas deles surgiram as outras agremiações que vieram fazer história no futebol de Moreno, tá? E aqui em Moreno a gente já teve vários clubes que eram tradicionais. O Société, que era o Tricolor, o Alvirrubro, que era o João Pessoa. Aí depois, em 1943, vai surgir o Clube Palmeiras. E à medida que a cidade vai crescendo, que vão surgindo bairros periféricos, vão também surgindo as agremiações de bairro, tá? O Madureira, o Vila Nova, o Centro de Bonança, tá? O Bandeirante de Bonança, o São Cristóvão, o Santos. Vão surgindo várias agremiações de bairros, algumas delas ainda existentes até hoje, tá? Como o Clube Madureira e o Clube Vila Nova. Continuando, seguidores, estamos aqui na Igreja Matriz, a Católica, a Imaculada Conceição. Professor, essa igreja sempre foi nesse formato? Bom, na verdade, né, a primeira matriz de Moreno não era essa igreja aqui, tá? Era a antiga capela do Engenho Catende, tá? Que era uma capelinha originalmente de Nossa Senhora da Conceição. Essa capela tinha sido construída em 1749 e possuía estilo barroco, tá? Ela foi a primeira matriz de Moreno, quando Moreno se torna paróquia, no ano de 1919, na época do padre Edmundo Claypon. Como a primeira igreja era uma capela de engenho, ela não atendia a quantidade de pessoas que tinha na cidade de Moreno. E aí, os engenheiros da fábrica, os arquitetos, eles decidiram construir uma igreja maior, tá? E aí, eles constroem essa matriz Nossa Senhora da Conceição, tá? Ela vai ser inaugurada lá já na década de 1930, tá? Essa igreja, ela tem um maior porte que a capela anterior e ela foi inspirada numa igreja que existe lá na Bélgica, tá? Que é uma igreja também Nossa Senhora da Conceição, que fica lá na Europa. Quando essa igreja ela é inaugurada, ela passa a ser a nova matriz. E a antiga capela do Engenho Catende, ela ficou abandonada, tá? Até que nos anos 1950 a comunidade se reúne, restaura a antiga igreja por conta própria, e para não ficar duas igrejas sob a invocação Nossa Senhora da Conceição, eles dão um novo santo para a antiga capela, que passa a ser a capela de São Sebastião, tá? Essa capela de São Sebastião, ela existiu até os anos 70,
tá? E ela ficava onde é atualmente a Escola Dom Jaime Câmara, tá? Infelizmente ela foi destruída, né? Ela não foi preservada, mas os mais antigos aí que viveram nos anos 60, 1970, ainda lembram dela como capela de São Sebastião. Professor, eu queria que você passasse mais informações sobre os padres. Quem foi o primeiro padre dessa igreja? Assim, em Moreno a gente já teve vários párocos importantes, tá? Eu acredito que um dos mais importantes foi o Edmund Claypole, tá? Ele era holandês, ele era padre lá daquela igrejinha da Caxangá, e aí quando é criada a paróquia de Morenos, ele é escolhido, né, pela arquidiocese como pároco daqui, tá? Então em 1919 ele sai lá de Caxangá e vem para cá, e o padre Edmund Claypole, ele passou várias décadas, né? Quase 40 anos aqui à frente da igreja, tá? Também vieram outros padres que também se destacaram, né? Um deles foi o padre Antônio Rufino de Melo, tá? Que foi um padre bem famoso, tá? Daqui da cidade de Moreno, tá? E outra coisa que é muito interessante em relação aqui é que essa igreja foi visitada por Dom Helder, tá? Essa visita foi bem marcante aí na memória do pessoal mais antigo, tá? E não é à toa que aqui em frente da igreja a gente tem uma praça que também se chama em homenagem a ele, né? A Praça Dom Helder, o Dom do Amor, tá? Que fica aqui situada em frente à matriz de Nossa Senhora da Conceição. Agora, nesses exato momento, estamos aqui na Prefeitura Municipal da nossa cidade, Moreno PE. O professor está por aqui e ele vai passar mais informações, quem foi o primeiro prefeito. Fica à vontade, professor. Então, como eu falei antes, né? Moreno lutou muito nos anos 1920 para ser um município separado de Jaboatão, tá? E aí, na época do governador Estácio Coimbra, no dia 11 de setembro de 1928, Moreno consegue a emancipação política, tá? O primeiro prefeito de Moreno foi o Dr. Euclides de Souza Leão, que era proprietário do Engenho Novo, tá? E quando o município ele se emancipa, ele não tinha um prédio próprio para a prefeitura, tá? A prefeitura funcionava de forma provisória num prédio que existia onde hoje é a escola Baltazar Gonçalves Moreno, tá? E aí veio a Revolução de 1930, o primeiro prefeito de Moreno foi, infelizmente, deposto, só que aí o governo do estado começou a construir um novo prédio para a prefeitura de Moreno, que é esse prédio aqui, né, chamado de Paço Municipal. O projeto de engenharia foi feito por um engenheiro lá do Recife chamado Heitor Maia Filho, tá? Que ele fez vários prédios que ainda hoje existem na cidade do Recife, tá? O prédio da prefeitura, o Paço Municipal, ele só veio então a ser inaugurado em 1933, na época que era o governador Otacílio de Lima Cavalcante, tá? E essa inauguração ela ocorreu aqui, tem registro dela, uma foto com várias pessoas aqui na frente, inclusive também o próprio governador do estado que veio para a festa de inauguração, tá? A gente teve muitos prefeitos que passaram por aqui, tá? Um dos que vale a pena ser mencionado é o Dr. Sofrônio Portela, tá? Que dá nome aqui à avenida. Ele era professor da Faculdade de Direito, era proprietário do Engenho Pintos, tá? Foi uma pessoa bem importante aqui para a história de Moreno, na época do Estado Novo, tá? A gente teve Raul Alves de Melo, Osias Mendonça, tivemos mais recentemente o prefeito Edivar Bernardo, Vavá Rufino, atualmente nós temos Edmilson Cupertino, tá? Então assim, no meu novo livro eu vou estar trazendo essa lista atualizada com todos os prefeitos de Moreno. Nós estamos aqui de frente à Estação da Cultura e o professor já está aqui posicionado, enquanto você vai deixando o like, inscrevendo no canal e ficando informado da história de Moreno. Fica à vontade, professor. Então, a estação ferroviária é um dos marcos históricos mais importantes daqui da cidade de Moreno. Ela foi inaugurada em 1885, fazia parte da Estrada de Ferro Central de Pernambuco, que ligava inicialmente Recife a Caruaru, tá? A estação ferroviária, ela foi fundamental, porque sem ela, a fábrica de tecidos não teria condições de vir para cá com o engenho que atende, tá? Então, querendo ou não, a estação ferroviária, ela determinou a localização da fábrica, permitindo o escoamento de toda a produção da antiga Société Cotonnier.
tá? Essa estação ferroviária, ela ficou ativa por mais de um século, tá? O trem do forró, ele, quando funcionava até o ano 2005, passava por aqui, até que infelizmente por conta daquela enchente que houve, acabou ficando desativado, tá? Ficou abandonada por um tempo, até que mais recentemente foi reformada pela prefeitura, tá? Atualmente a estação funciona como estação da cultura, servindo como eventos culturais do município de Moreno, exposições, festivais, conferências e outras coisas assim. Professor, eu queria que o senhor falasse mais um pouco sobre o mercado público, professor, já que a gente está próximo dele. Bom, essa rua que a gente está aqui, ela era conhecida, né, essa avenida Dr. Sofônio Portela, como Rua do Comércio, tá? Porque logo nos tempos da Vila Natã, o comércio de Moreno acabou se instalando por aqui. A prefeitura de Jaboatão, na época que Moreno ainda era de Jaboatão, chegou a construir um mercado, mas era um prédio muito modesto, muito precário, que não atendia às necessidades da população da Vila Natã. Aí em 1922, a Société Cotonnier, né, que era a fábrica de tecidos, decide construir um novo mercado. Então, a prefeitura de Jaboatão, na época que Moreno pertencia a Jaboatão, chegou a construir um antigo mercado, mas ele era muito modesto, muito precário e não atendia às necessidades da população da Vila Natã. Aí a fábrica de tecidos, né, a Société Cotonnier Belgo-Brasilienne, decide construir um mercado maior e inaugura ele no ano de 1922, que é esse atual mercado público de Moreno, que existe até hoje e que completa 103 anos de existência. Estamos aqui de frente para a primeira igreja batista da nossa cidade, Praça da Vitória, né, que antes as festividades eram aqui, e o professor vai ficar à vontade para passar as informações. Bom, então a gente está aqui nos locais mais tradicionais da cidade de Moreno, tá? Aqui a gente tem a rua 10 de Novembro, que foi construída originalmente como Vila Operária da fábrica de tecidos, tá? A gente tem aqui a Praça da Vitória, que atualmente está mais como estacionamento, mas que originalmente era uma praça mesmo, onde ocorria muitos eventos aqui comemorativos da cidade de Moreno, Festa da Independência, Festa da República, muitas coisas eram comemoradas aqui antigamente. E a gente tem a primeira igreja batista de Moreno, que foi inaugurada em 1910, tá? A gente tem uma presença do protestantismo aqui em Moreno muito antiga, tá? Os primeiros grupos que vieram foram os presbiterianos e os batistas, e eles sofreram já no início muita discriminação e perseguição religiosa, como mostra Samuel Campelo no livro dele Escada e Jaboatão, que foi necessária uma intervenção da polícia para que os primeiros cultos protestantes fossem respeitados, tá? Mais acima a gente tem a rua Quintino Bocaiúva, tá? Que é conhecida como Rua do Cemitério. E é lá onde tem uma das vilas operárias mais preservadas daqui, da área de Moreno, tá? Esse centro de Moreno, ele é protegido pelo plano diretor como área de preservação, onde na verdade a maioria dessas casas que faziam parte da Vila Operária, elas mereciam ser preservadas, tá? E infelizmente, como vocês sabem, isso nem sempre acontece. Gente, esse foi a gente não pôde fazer tudo, né, professor? Que é muito grande, a cidade tem muita história. O professor não mora em Moreno, certo? Mas assim, me deu essa oportunidade. O povo sempre pedia, Júnior, fala sobre a história de Moreno, e hoje foi o dia da gente, né, falar sobre a história de Moreno, né? Começamos lá na Matriz, encerramos aqui na 10 de novembro. Deixa o like, inscreva-se, comente e compartilhe. O professor vai fazer as suas considerações finais e quero aqui lhe agradecer, professor. Eu agradeço pela oportunidade, tá? Quem tiver interesse em saber mais sobre a história de Moreno, além de seguir o canal do Júnior Mostra no YouTube, você tem no meu Instagram a página Memorial Histórico de Moreno, onde de vez em quando eu publico as coisas lá, tá? E eu gostaria de ter um outro momento para estar com o Júnior Mostra e com vocês, mostrando só os engenhos, tá? Porque Moreno não é só a cidade, a gente tem muita riqueza na cidade, mas na zona rural também a gente tem uma cultura, uma história, uma riqueza em termos de bens, de patrimônio, que também precisa ser mostrada e ser valorizada. Carlinho das Frutas,
Frutas Descartável em Geral, localizada ali em Jaboatão dos Guararapes, ao lado da Igreja do Rosário. Você chegando lá, não esqueça de falar, eu vi pelo canal de Júnior, e você vai ter excelente desconto. O cara tem descartável. Você de repente está querendo colocar um estabelecimento comercial, um aniversário, aonde Carlinho das Frutas Descartável em Geral. Não esqueça de falar que viu pelo canal de Júnior, que você vai ter aquele desconto. Alô, secretário Cristiano, secretário de Meio Ambiente e Agricultura, trabalhando nessa secretaria cada vez mais, com vários projetos, vários requerimentos. É um secretário atuante, secretário Cristiano. Pepe do Posto, com a rede de postos de gasolina. O homem não para, viu? Conhecido como Pepe Legal, é em Bonança, é em Moreno, com rede de postos de gasolina. Pepe do Posto, esse nome é muito forte, é um cara desenrolado, é um amigão, é amigo do povo, Pepe do Posto, tu és diferenciado, como eu falo, né, Pepe? De Bonança para o mundo. Pepe do Posto, valeu meu prefeito, Edmilson Cupertino, prefeito atuante, trabalhando cada vez mais junto com o vice Zé do Ônibus, a dupla que deu certa. Zé do Ônibus preparado, veio da zona rural. E Edmilson Cupertino, trabalhando aqui nas áreas urbanas, prefeito atuante, segundo mandato, parabéns, prefeito Edmilson e o vice Zé do Ônibus. Dilson Motos, capacetes e acessórios, na rua Arthur Mendonça, chegando lá na compra de coletes de moto, capacetes, acessórios, pneus, jante, tem de tudo, e está localizado aqui em Moreno, ali ao lado do SESI de Moreno. 15% de desconto na compra de motos e capacetes masculino e feminino, e ele tem variedades em moto. O melhor de Pernambuco, quem? Dilson Motos. Depósito de bebida de Bill Correia, no bairro da Conceição, de frente ao terminal dos ônibus. Aceita Pix, cartão de crédito, faz as entregas gratuitas, tem variedades em bebidas, Calvão, Red Bull e muito mais. Diga que viu pelo canal de Júnior, aonde? Depósito de bebida de Bill Correia, Moreno PE. Clínica Médica Veia Manso, está localizado na cidade de Moreno, no antigo bairro do Matadouro, hoje bairro de Fátima, na subida do Hospital Berochoa. Chegando lá, diga, Valéria, eu vi pelo canal de Júnior. Ela vai dizer, entra, toma uma água, um refrigerante, aquele cafezinho e excelente atendimento. Faça um check-up na sua saúde, na Clínica Médica Veia Manso, a melhor de Pernambuco. E naquele precinho, viu, pelo canal, 10% de desconto. Clínica Médica Veia Manso. Gente, vereador Edivan Carneiro é um vereador de segundo mandato, um vereador atuante, um vereador que fiscaliza, um vereador que tem um projeto muito bom no bairro da Galinha d'Água, certo? Então é um vereador que a gente tem que falar no nome dele, porque é um vereador atuante, não um vereador de gabinete, é um vereador que está aí fiscalizando, correndo atrás de requerimentos, melhoria para a nossa cidade. Parabéns, vereador Edivan Carneiro. O homem é preparado, o homem já foi secretário, né, de governo, então é preparado, por isso que está no segundo mandato. Parabéns, vereador Edivan Carneiro. E outro vereador também atuante, um vereador que trabalha cada vez mais, é o vereador Joel Luiz, muito conhecido como Joel do Conselho, segundo mandato, presidente da Câmara, estava agora aqui fiscalizando, até colocando requerimento, correndo atrás de melhoria para a nossa cidade, Moreno PE, vereador Joel do Conselho. Continue assim, é um vereador que não é um vereador de gabinete, é um vereador que está sempre correndo atrás de melhoria para a nossa cidade, Moreno PE, vereador Joel do Conselho. Jaciel Pontes, de Recife PE, o meu patrocinador diferenciado, meu seguidor, que está aí comentando, deixando o like, né, e ajudando o nosso trabalho. Valeu, nosso guerreiro Jaciel Pontes, de Recife PE. Ajude o nosso canal, você que gosta do meu trabalho financeiramente. Precisamos de patrocinador. O nosso número de telefone para você entrar em contato é 91514455, nosso WhatsApp. O nosso Pix, que está aí na tela aí, ó, é 819-8515-8587. Obrigado, deixa o like, comente, compartilhe, assista o vídeo até o fim e deixe o seu comentário para ajudar o nosso trabalho, que está sempre deixando vocês informados. Júnior mostra o diferenciado de Moreno para o mundo.